Olá, com meu cafezinho aqui, pensando alto sobre coisas que falam muito ao meu coração e que eu espero que também abençoe o seu coração e a sua vida, meu irmão e minha irmã. E eu comecei hoje aqui pensando sobre o que significa ser próximo, fazendo essa pergunta para mim mesmo e, digamos assim, me inspirando a buscar respostas. O que significa ser próximo? E na nossa relação com o nosso Deus, o Deus a quem Jesus chama de Pai, eu penso que o ser próximo não tem a ver com distância, com tempo, com espaço, mas tem a ver com semelhança. Ou seja, o ser próximo na relação com o lindo e doce Jesus é nós nos parecermos com Ele, no seu jeito de ser e de viver. E aí, a partir dessa reflexão, eu também me animo a pensar no que significa o ser próximo a partir do nosso semelhante. O que significa ser próximo com o nosso semelhante. E com o outro, o ser próximo, meu irmão, eu penso que tem a ver com o ato de acolhimento deste outro, desse nosso semelhante, em amor, em graça, em justiça, quando algum tipo de SOS, de pedido de socorro se apresenta. Ou seja, em meio às agruras, às aflições do nosso semelhante, como é que a gente pode socializar com ele aquilo que a gente é, aquilo que a gente tem nessa relação, nessa comunhão. Portanto, assim, eu imagino que o estar perto pode até ser um ato físico, pode até ser fisicamente, mas essencialmente eu imagino que o ser próximo é o ato de nós sabermos que alguém está em dificuldade e que nós podemos acolhê-lo. E aprendendo de Jesus, né, o que o seu Evangelho nos ensina, eu entendo e penso que o Evangelho de Jesus nos ensina a ofertar e não a recebermos. Ou seja, o Evangelho nos ensina a sermos uma expressão de amor materializado na graça, no propósito dessa relação. E por isso não tem a ver com direito, não tem a ver com mérito, mas tem a ver com a nossa capacidade, meu irmão e minha irmã, de nós assumirmos compromisso, de nós assumirmos responsabilidade, palavra empenhada em favor uns dos outros. E o Evangelho não significa Deus só para mim. O Evangelho significa Deus através de mim em favor do outro. Então é Deus através, não é Deus para. Não tem a ver com dar testemunho, com simplesmente falar, mas tem a ver com ser testemunho, com a atitude, com uma forma como a gente age em amor, em graça e em justiça, na direção dos SOS, dos pedidos de socorro que se apresentam à nossa frente. E muitas vezes, meu irmão e minha irmã, ir na direção destes SOS significa somente assim uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. Significa, às vezes, somente ouvir, ser um colo, ser um ombro, e lógico, né, também com atitudes práticas, em meio aos nossos limites e limitações, ir na direção do outro com atitudes práticas. Mas muitas vezes atender um pedido de socorro também tem a ver com um abraço. E pense num cabra afeito um abraço, sou eu, viu? Sim, porque para mim o abraço é um gesto terapêutico, é um gesto que cura, que anima para a vida. E com relação ao abraço, eu aprendi num desses tempos aí sobre lições preciosas do abraço, lendo um livro que falou muito ao meu coração e que eu espero que algum dia fale ao seu. O livro chama Exclusão e Abraço, de Miroslav Volf. Miroslav Volf é um teólogo, é um poeta croata que nos abençoa com esta obra muito bonita, muito bela. E eu aproveito aqui para citar 4 gestos do abraço que ele diz no livro e que alimentam o meu coração. E eu espero também, meu irmão e minha irmã, que alimente o seu coração.
O primeiro gesto do abraço é abrir os braços. Como quem diz assim, eis-me aqui, eu te acolho, meu irmão e minha irmã, do jeito que você é. É como se a gente estivesse dizendo assim, ó, eu preciso de você, eu não sou suficiente em mim, eu só consigo viver a minha ser-humanidade na comunhão do nós, que é, meu irmão e minha irmã, diferente de um coletivo de eus, ou de um ajuntamento de eus. Nós somos o que nós somos, porque nós somos todos nós, vivendo esse respeito básico uns com os outros, porque esse é o jeito de nós sermos imagem e semelhança do nosso Criador. Então, abrir os braços é uma forma de dizer que nós abrimos espaço em nós para acolher a vida do outro e que nós desejamos, no mesmo sentido, sermos acolhidos no abraço do outro. Então, assim, como a gente é acolhido por Jesus, do jeito que nós somos, que a gente possa aprender com essa pedagogia, com esse ensino, com a vida de Jesus, a acolhermos uns aos outros, nos meios, assim, no meio das nossas similaridades e diferenças, sem a gente perder o afeto, sem a gente perder a comunhão, sem a gente perder o respeito básico um pelo outro, como quem diz assim, eu abro mão do meu ego para abraçar a sua realidade, para que a gente possa caminhar juntos no abraço que harmoniza, que pacifica, que anima e que gera vida. Meu irmão e minha irmã, eu penso que pessoas ensimesmadas, assim, de um ego muito exaltado, que olha muito para a sua própria interioridade, tem muita dificuldade de abrir os braços. É por isso que eu amo tanto essa pedagogia. Porque o gesto de abrir os braços é um convite de quem diz assim, ó, venha para o meu abraço e me permita ser acolhido no seu abraço. Então, nessa mutualidade da comunhão de vidas que se misturam no abraço, que gera vida, a gente está ali sempre dizendo, ó, eu respeito, eu aceito você do jeito que você é. E assim, e caso o outro não deseje participar desse abraço, como uma forma de dizer, eu também te aceito do jeito que você é, isso precisa ser respeitado. Então, aí tem, a partir de aí, desse gesto, é o segundo gesto pedagógico do abraço, é aguardar. Né? Porque o abraço é um encontro de braços que se abraçam entre si e que pressupõe desejo mútuo, vidas que vão na direção umas das outras por vontade de compartilhar mesmo a vida. E, portanto, é uma atitude bilateral, mas que em nada invalida a oferta daquele que abre os braços e diz, eis-me aqui. Agora, em algum momento pode ser que a gente precise aguardar, porque nem todo mundo está disposto ao abraço. Mas tem um terceiro gesto. O terceiro gesto é fechar os braços, envolvendo o outro e a vida do outro em braços que se fecham em acolhimento, que revelam a comunhão e o ato de tornar-se próximo daquele que está perto em amor, justiça e atitudes. Esse é o terceiro gesto, é ao fechar os braços, como quem diz, eu te recebo, eu te acolho. Mas tem um quarto gesto do abraço, que é abrir os braços novamente, para que os dois eus se distanciem, sem perder a condição de continuarem sendo nós, mesmo distantes fisicamente, mantendo a riqueza das trocas que foram alimentadas nesse abraço, né? E transformados pelos afetos e pela vida que permeou todo esse gesto de abraçar. Então, o quarto gesto do abraço é abrir os braços, porque o fim de um abraço, meu irmão e minha irmã, é sempre o começo de um novo abraço. E de um abraço em outro abraço, a vida vai fluindo. Ou seja, a vida vai ganhando cores nessa comunhão de vidas que se abraçam. E assim nós seguimos vivendo e celebrando a vida acima de toda e qualquer circunstância, boas ou difíceis. Circunstâncias e contingentes, boas ou difíceis. E o grande barato de tudo isso, meu irmão e minha irmã, é que a gente pode aprender a exercitar toda essa pedagogia que é essencialmente física, mesmo que a gente esteja distante.
através dos braços da alma e do coração, para que a gente possa compreender que a comunhão, os vínculos, comunhão e vínculos podem ser vividos perto ou longe, perto ou de pessoas distantes, porque a gente pode manter os nossos corações conectados pelo amor e pela graça e pela comunhão uns com os outros, uns para os outros, mesmo estando longe. E tudo isso para o nosso próprio bem e para o bem das pessoas, para o bem do outro. E assim, muito interessante que a história de Jesus, ela é impressionante. Ela é extraordinariamente impressionante, porque é Deus entre nós. É o próprio Deus se tornando humano, vindo se misturar conosco, falando e trabalhando para nos ensinar, para nos curar, para nos ajudar e para nos salvar de todas as formas, no aqui e agora, né, nesse tempo que a gente vive, mas também eternamente. Agora o risco, meu irmão e minha irmã, e atenção para isso, é a gente ficar só impressionado, apenas impressionado. Porque a lição não é a gente ser só um admirador, né? Assim, não é só a gente admirar e achar bonito, mas a lição é a gente ser discípulo que age. Porque uma vez inspirados pelo exemplo, pelo evangelho e pela vida de Jesus, a lição é que a gente possa dar passos práticos. Porque se o coração deseja, meu irmão, isso produz o dínamo, isso produz a ação, a atitude a partir do nosso desejo, para que a gente possa viver o amor que caminha na direção uns dos outros, das pessoas. E a isso a gente pode até chamar de graça, que é o amor que se materializa em favor do outro, do propósito da comunhão, das nossas relações íntegras, das nossas relações sólidas e das nossas relações santas. E Paulo, escrevendo a Tito, essa lição é muito impactante na minha vida, ele nos ensina que a graça nos salva, porque ela, a graça, nos ensina a vivermos o que nós aprendemos de Deus, para nos transformarmos de lâmpada em luz. E desse jeito, assim, aprendendo da graça, a gente possa clarear a vida e os ambientes da vida, com a nossa própria vida. E a minha oração, que eu espero que seja a sua também, meu irmão, é: Senhor, nos ajude a sermos semelhantes a Ti, porque nós somos limitados, nós somos imperfeitos, mas nós estamos aqui declarando que desejamos. Nós declaramos aqui que queremos viver assim, desse jeito, conforme a Tua lição. E por isso nós Te pedimos, porque sabemos que todas as coisas vêm de Ti, que o Senhor produza em nós esse dínamo, esse entusiasmo e essa coragem, para que a gente possa viver essa relação na comunhão uns com os outros, uns pelos outros, uns para os outros, né? Conforme tudo aquilo que nós aprendemos de Ti, né? Então, assim, porque a graça nos salva, porque ela nos ensina a viver o que nós aprendemos de Ti. E por isso nós Te pedimos, nos ensina na nossa vida prática a vivermos tudo aquilo que nós aprendemos de Ti, para que nós possamos compreender que a essência do Teu ensino, da Tua dinâmica para as nossas vidas é este amor, que é a Tua essência, Deus, materializado na graça, que é a forma como esse amor ganha um jeito prático de ser, no propósito das relações, da comunhão, uns com os outros, uns para os outros e uns pelos outros, em atitudes práticas que muitas vezes têm a ver com um gesto, muito mais do que uma atitude também. Mas a nossa disposição de ir ao encontro do outro, com a palavra de ânimo, de encorajamento, com um abraço ou com atitudes práticas, tem a ver com a resposta a essa pergunta, o que significa ser próximo. Perto ou longe, é a gente acolher os SOS e ir na direção deles, porque por trás de cada SOS tem sempre um ser humano, tem sempre uma pessoa. E essa pedagogia nos ensine a sermos uns com os outros. Que o Senhor te abençoe e te guarde,
Um beijo, abraço com a alma e até uma próxima.